quais os pontos mais frequentes das caixinhas de perguntas que as pessoas colocam por lá? Guto, a gente tem um problema que eu tenho que tomar muito cuidado também em relação a isso. As perguntas, elas são de pode ou não pode. Em todo canto é assim, né, cara? Sim, todo canto. Eu tenho a impressão que o pessoal faz pergunta para dizer assim, quando você responder, vai lá no pároco e diz, ó... Tá aqui. Tá aqui, exatamente. Ó. O senhor não está fazendo certo. Exato. Aí vai colocar o Michel contra o padre, vai colocar o Michel ali. Cara, fica complicado, né? Então esse pode ou não pode é muito perigoso, né? Muito. E, na verdade, eu tenho percebido algo que é até um pouco pior do que isso. Eu frequento uma igreja aqui em São Paulo, a Venerável Ordem Terceira do Carmo, que é bem no centro da cidade. Eles têm uma liturgia muito bem celebrada e tudo. O Frei Marcelo Aquino é o responsável pela celebração lá. E, às vezes, seja por eu postar, seja por eu falar que uma liturgia bem celebrada, tem os visitantes que vão até lá. E recebeu-se uma turma de visitantes certa vez, de jovens, muito jovens. Então, assim, gente na casa dos 20 e poucos anos. E como eu sento no fundo por causa das crianças, né, então caso aconteça uma emergência, né, nós já temos a saída de emergência ali, aí eu fico no fundo e eu observava. O jovem não canta, o jovem não reza, ele tem uma participação muito interior, porque ele tem medo de errar, por causa do pode ou não pode. Então eu tenho que me policiar com as próprias perguntas e as respostas, por causa que a liturgia ela não é o jogo do pode ou não pode. Verdade. Então a gente vai até um pouco mais além disso. A liturgia ela tem um espírito. Eu acho que essa é a grande questão. Ela é instrumental. Ela serve para darmos glória a Deus e para nos santificarmos, né? Então o fim principal da liturgia é a glória de Deus. E, por consequência, temos aí a nossa santificação, que acontece por meio da liturgia. E, como tal, ela tem as suas regras próprias, que permitem que eu vivencie o mistério. Então, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele fala da participação plena, ativa e consciente. A Desiderio Desiderável do Papa Francisco, ele recupera um tema. Desiderio Desiderável é uma carta que o Papa Francisco lançou sobre liturgia no ano passado. Ele recupera um quarto tema, que é um tema que vem lá de trás de uma outra encíclica lá do começo do século XX, que é do Papa Pio XII, chamada Mediator Dei. Ela diz plena, ativa, consciente e frutuosamente. Então, às vezes, pelo menos é o que me parece, o jogo do pode não pode faz com que as pessoas não participem, às vezes até de forma frutuosa, porque fica com medo de errar. Verdade. Não entra no jogo da liturgia. Né? E o Papa Bento XVI dizia: a liturgia não é feita de invenções, mas é feita de solenes repetições. E quando nós vivemos o mistério, que eu acho que essa é a grande questão, a vivência do mistério, que nós entramos no mistério, então aí sim, aí nós percebemos que o pode ou não pode é acessório. Então, assim, ninguém nasceu para ser fiscal de sacristia. Eu escuto o que as pessoas falam, né, de mim, mas serve para todo mundo, né, que o pessoal fala em relação à liturgia. Eles falam assim: Deus me perdoe, mas já ouvi uma coisa dessa. Olha, leigo que sabe de liturgia é igual mulher de batina, não serve para nada. Olha que coisa. Então, assim, é um negócio que é muito complicado. Mas devagar o leigo, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos formando para você viver o espírito, para você conhecer as regras, para que as regras não façam que você seja apenas um espectador, mas que as normas litúrgicas, pela repetição solene, te leve a uma participação sem que você precise ficar pensando: nossa, mas o que é que eu tenho que fazer? Nossa, mas agora eu tenho que fazer isso. Não, tá lá. As normas estão prescritas, as normas te ajudam a celebrar. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, devagar, conforme as pessoas vão aprendendo isso, porque num primeiro momento, todo mundo que vem falar comigo, e que acaba, por exemplo, sendo meu aluno, eles vão à missa e eles começam a achar defeito. Sempre, não é? E aí depois eles vêm falar, eles falam assim: olha, eu queria agradecer, professor, porque você está aqui me ensinando que eu quero viver a liturgia. Isso. Que é algo muito mais além do que você viver as normas. As normas, quem vive de normas são os advogados. Não é? E a ideia do apostolado litúrgico, inclusive,
não é de fazer com que se crie advogados, mas fazer com que nós tenhamos pessoas que sejam fiéis às normas, mas que arregassem as mangas nas suas paróquias. Se a minha Jerusalém é a liturgia, nós temos os soldados que têm que chegar nas nossas paróquias. Não é? Muito bom. E eu acho que isso é o mais importante. Formados, com muito boa vontade, mas que estendam as mãos para trabalhar. A gente precisa de gente trabalhando nas paróquias, porque é onde a nossa vida acontece. E gente formada, como você fala, né? Capacitada para isso, né?